1499, um ano antes da chegada dos portugueses. Se você aprendeu na escola que os povos indígenas eram ingênuos, pacíficos e viviam em harmonia com a natureza, você aprendeu, na melhor das hipóteses, metade da história. Havia guerras, escravidão, impérios em expansão e cidades que o Brasil nunca vai aprender o nome. Esse vídeo é sobre o que estava aqui antes dos europeus chegarem. 12.000 anos antes de qualquer caravela portuguesa cruzar o Atlântico, os primeiros seres humanos já caminhavam pelo território que hoje chamamos de Brasil. Não vieram de navio, vieram a pé, por uma rota que os arqueólogos ainda debatem, talvez pela Beríngia, o corredor de terra que ligava a Ásia à América do Norte durante a última era glacial, talvez por rotas costeiras, talvez por mais de um caminho, em mais de uma onda migratória separada por milênios. O que se sabe com certeza é o que ficou. Em Lagoa Santa, Minas Gerais, foram encontrados esqueletos com mais de 10.000 anos. A mulher batizada pelos pesquisadores de Luzia, cujos restos foram destruídos no incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2018, tinha traços que não correspondiam ao que se esperava. E seu crânio sugeria uma população distinta dos ancestrais dos povos mongoloides que viriam depois. O Brasil, já naquele tempo, era habitado por mais de um povo. Não havia um único começo. Em 1499, o resultado acumulado de 12.000 anos de ocupação era um território com entre 2 e 8 milhões de habitantes. O intervalo varia conforme o método de estimativa, mas nenhuma projeção séria aponta para um território vazio. Havia pelo menos 1.000 povos distintos, falando línguas que pertenciam a troncos completamente diferentes entre si. Tupi, Macro-G, Arawak, Caribe e dezenas de línguas isoladas sem parentesco, conhecido com nenhuma outra no mundo. Não era uma terra sem história. Era uma terra com histórias demais para caber num único livro escolar. Se você chegasse ao litoral brasileiro em 1499, o primeiro povo que encontraria seria, muito provavelmente, um povo de língua tupi. Os tupi não eram originários do litoral, vieram do interior, possivelmente da região do Rio Madeira, no que hoje é a Amazônia Ocidental. Durante séculos, talvez milênios, expandiram-se para o leste e para o sul ao longo das costas atlânticas, empurrando outros povos para o interior e ocupando as melhores faixas de terra entre o mar e a mata. Essa expansão não foi pacífica, foi uma conquista. Os povos que os tupi encontravam pelo caminho tinham duas opções: recuar para o interior ou ser absorvidos, quando não eliminados. Os tapuia, termo genérico que os próprios tupi usavam para designar os povos que não falavam sua língua, foram empurrados para o sertão, para os cerrados, para as chapadas. Que a palavra tapuia não era neutra, era um insulto. Significava aproximadamente bárbaro, o mesmo mecanismo que os gregos usaram para todos os que não falavam grego. Em 1499, os tupi dominavam uma faixa de costa que ia do que hoje é o Maranhão até o Rio Grande do Sul, com interrupções e enclaves de outros povos. Era uma presença militar, demográfica e cultural dominante. E era uma presença em movimento, ainda em expansão quando os portugueses chegaram. A aldeia tupi típica tinha entre 400 e 2.000 habitantes. Era cercada por paliçadas de madeira, não por ornamento, mas por necessidade. A guerra era constante.
As aldeias vizinhas podiam ser aliadas num mês e inimigas no seguinte, conforme as alianças se reorganizavam em torno de objetivos que os europeus demorariam décadas para começar a compreender. Porque a Guerra Tupi não tinha o mesmo propósito que a Guerra Europeia. Não era principalmente sobre território, não era sobre riqueza, era sobre vingança. E sobre o que a vingança tornava possível. Hans Staden era um mercenário alemão que naufragou na costa brasileira em 1554 e passou 9 meses como prisioneiro dos Tupinambá, um dos principais grupos tupi do litoral. Quando voltou à Europa, escreveu um relato que se tornou um dos livros mais lidos do século XVI. O que ele descreveu perturbou leitores por gerações. Os Tupinambá faziam prisioneiros de guerra. Não os matavam imediatamente. Os incorporavam à aldeia, às vezes por meses, às vezes por anos. O prisioneiro recebia uma mulher, participava da vida comunitária e sabia exatamente o que o esperava. Quando o momento chegava, era morto em cerimônia pública, com ritual elaborado e consumido pelos membros da aldeia. Os europeus chamaram isso de barbarismo. Os missionários chamaram de obra do demônio. O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro passou décadas argumentando que era uma filosofia. O canibalismo tupi não era sobre nutrição, era sobre incorporação. Ao consumir o inimigo, o guerreiro absorvia sua força, sua coragem, sua identidade. O inimigo, por sua vez, morria com honra. Sabia que sua morte tinha significado, que seu corpo alimentaria aqueles que o derrotaram, que sua coragem seria lembrada. Alguns relatos, incluindo o de Staden, descrevem prisioneiros que recusavam a fuga quando ela se tornava possível, porque fugir seria desonra. Era um sistema lógico, internamente consistente, com regras claras que todos os participantes conheciam. Não era o único sistema desse tipo no mundo. Os astecas sacrificavam prisioneiros em escala industrial. Os romanos matavam escravos como entretenimento público. E nenhuma civilização de 1499 era moralmente simples. Mas a narrativa que chegou até nós, o índio inocente corrompido pelo europeu, apaga justamente a complexidade que tornava esses povos humanos de verdade. A ilha de Marajó fica no delta do rio Amazonas, no extremo norte do Brasil. Tem o tamanho da Suíça, e durante pelo menos 1000 anos, entre aproximadamente 400 e 1400 da era cristã, foi o centro de uma das sociedades mais sofisticadas das Américas pré-colombianas. Os arqueólogos chamam de cultura marajoara. O problema com Marajó é que ela não deixou pirâmides de pedra, não deixou ouro, não deixou escrita, deixou cerâmica e terra. A cerâmica marajoara é tecnicamente elaborada, com formas geométricas complexas, policromia, técnicas de queima que exigem controle preciso de temperatura. Está nos melhores museus do mundo, mas o que realmente revela a escala daquela sociedade são os tesos. Tesos são aterros artificiais, plataformas de terra compactada construídas sobre a planície inundável da ilha. Alguns chegam a 20 metros de altura e centenas de metros de extensão. Foram construídos sem metal, sem roda, sem animal de tração, apenas com cestos, trabalho humano e séculos de acumulação deliberada. Sobre eles, as populações marajoara construíam suas habitações, escapando das cheias anuais que cobriam o restante da ilha. A escala desse projeto não é compatível com sociedades pequenas e igualitárias. Exige coordenação, hierarquia, planejamento de longo prazo e uma população grande o suficiente para sustentar o esforço por gerações.
Em algum momento, antes de 1499, aquela sociedade entrou em colapso. Os tesos continuavam de pé, ainda estão de pé, mas a cultura que os construiu havia desaparecido ou se transformado além do reconhecimento. Quando os europeus chegaram ao delta, encontraram povos que habitavam aquelas estruturas sem ter construído nenhuma delas. O que derrubou Marajó não se sabe com certeza. Mudança climática, conflito interno, pressão de povos vizinhos ou alguma combinação dos três. O colapso de civilizações raramente tem uma única causa. Marajó não seria diferente. O que se sabe é que em 1499, no delta do maior rio do mundo, havia ruínas monumentais de uma sociedade que nenhum europeu jamais veria em funcionamento. Durante séculos, a narrativa padrão sobre a Amazônia foi simples: uma floresta primária, intocada, selvagem. O pulmão do mundo preservado pela ausência humana significativa. Essa narrativa está errada. A evidência mais concreta é a terra preta do índio. Terra preta de índio, como os caboclos amazônicos sempre chamaram. É um solo escuro, extraordinariamente fértil, encontrado em centenas de sítios arqueológicos por toda a bacia amazônica. Diferente do solo natural da região, laterítico, ácido, pobre em nutrientes, a terra preta é rica em carbono, em fósforo, em matéria orgânica, e é resultado de atividade humana deliberada, acumulada ao longo de séculos. Restos de cozinha, ossos, carvão, fezes, materiais orgânicos depositados e redepostos por populações que ocupavam o mesmo lugar por gerações. A terra preta não se forma por acidente. É um produto de manejo. Os pesquisadores que mapearam sua distribuição, Anna Roosevelt, Bruno Glasser, William Woods, entre outros, encontraram manchas de terra preta que cobrem, em alguns sítios, dezenas de hectares. A densidade populacional que isso implica é incompatível com a ideia de grupos nômades esparsos vagando pela floresta. Havia aldeias, havia campos cultivados, havia sistemas de manejo florestal que selecionavam, ao longo de gerações, as espécies úteis e as posicionavam próximas às habitações. A castanha do Pará, por exemplo, quase não ocorre de forma isolada na floresta. Aparece em concentrações que seguem suspeitosamente os rastros de antigas ocupações humanas. A floresta amazônica de 1499 não era virgem. Era um jardim de milênios. Um jardim cujos jardineiros não deixaram nome registrado em nenhum arquivo europeu, porque os arquivos europeus chegaram depois. A imagem do índio em estado natural, sem hierarquia, sem poder, sem conflito, é uma fantasia filosófica europeia. Jean-Jacques Rousseau nunca veio ao Brasil. O bom selvagem que ele descreveu era uma projeção, não uma observação. O que os relatos mais cuidadosos dos primeiros contatos europeus descrevem é outra coisa. Havia chefes, tuxauas, caciques, morubixabas, dependendo do povo. Alguns comandavam apenas uma aldeia. Outros tinham autoridade sobre redes de aldeias aliadas que cobriam centenas de quilômetros. A autoridade podia ser conquistada em guerra, herdada por linhagem ou legitimada pelo poder xamânico. E, frequentemente, era uma combinação dos três. Havia xamãs com poder político real. O pajé não era apenas um curador. Era um intermediário entre o mundo humano e o mundo dos espíritos, e essa intermediação tinha consequências práticas sobre decisões de guerra, de plantio, de migração. Contradizer o pajé era arriscado. Em alguns grupos, era letal. Havia escravidão, não idêntica à escravidão atlântica que os europeus trariam depois,
mas havia captura sistemática de prisioneiros, incorporação forçada ao grupo vencedor, trabalho compulsório. Os cativos podiam ser integrados à aldeia ao longo de gerações, perdendo progressivamente o status de estranhos. Mas a entrada nesse processo não era voluntária. Havia redes de comércio que cruzavam o continente. Produtos, pessoas e ideias circulavam por rotas que os europeus levariam décadas para mapear. Turquesas do sudoeste norte-americano foram encontradas em sítios arqueológicos da Amazônia. Conchas do Atlântico apareceram nos Andes. A América pré-colombiana não era um arquipélago de culturas isoladas. Era um continente conectado por trocas que os livros escolares brasileiros quase nunca mencionam. Há um detalhe que complica ainda mais a narrativa de 1499. O Brasil provavelmente já sabia que havia outro mundo do outro lado do oceano. Ou, pelo menos, algumas partes do litoral já tinham visto embarcações que não eram canoas. Pescadores bascos operavam no Atlântico Norte há séculos antes de Cabral. Há evidências, contestadas, mas persistentes, de que embarcações portuguesas tocaram o litoral brasileiro antes de 1500, durante as explorações que precederam a viagem oficial. O próprio nome Brasil aparece em mapas europeus anteriores a 1500, associado a uma ilha hipotética no Atlântico, e sua origem exata ainda é debatida. O que isso significa é que 1499 não era necessariamente o último ano de um mundo completamente ignorante de sua própria vulnerabilidade. Em alguns pontos do litoral havia contato, havia troca, havia, possivelmente, já alguma ideia de que existiam homens estranhos em embarcações enormes que surgiam do horizonte e sumiam de volta para o mar. O que ninguém sabia, nem os europeus nesse momento, era o que aquele contato produziria em escala continental. As doenças que os europeus trariam, varíola, sarampo, gripe, matariam entre 50% e 90% das populações indígenas americanas no primeiro século de contato. Não por maldade deliberada na maioria dos casos, mas pelo simples fato de que os sistemas imunológicos de populações isoladas do Atlântico há 12.000 anos não tinham defesa alguma contra patógenos que os europeus, africanos e asiáticos haviam trocado entre si por milênios. Em 1499, esse processo ainda não havia começado, mas estava a 1 ano de começar. Em 1499, enquanto Vasco da Gama voltava da Índia com especiarias no porão e a coroa portuguesa calculava as rotas do comércio oriental, o território que seria chamado de Brasil continuava sendo o que havia sido por 12.000 anos. Os Tupinambá do litoral preparavam suas guerras de vingança e seus rituais de incorporação do inimigo. Os povos do Xingu cultivavam roças de mandioca e navegavam os rios em canoas que conheciam cada curva do trajeto. Os descendentes da cultura marajoara habitavam os tesos que seus ancestrais haviam construído, sem saber que haviam herdado monumentos. Os povos do Cerrado, da Caatinga, dos Campos Sulinos viviam dentro de lógicas que faziam sentido perfeito dentro de seus próprios horizontes. Nenhum deles sabia que havia um calendário contando. A pergunta que esse vídeo não responde, porque ninguém pode responder, é o que teria acontecido se o contato não tivesse ocorrido em 1500. Se as caravelas tivessem naufragado no Atlântico, se a rota para as Índias não tivesse passado pelo Atlântico Sul, se mais um século tivesse se passado antes do encontro, os Tupi estavam em expansão, Marajó havia colapsado,
A Amazônia continuava sendo manejada por populações que não deixaram nome legível para o futuro. Aquele mundo tinha suas próprias contradições, suas próprias crises, seus próprios ciclos de ascensão e colapso, independentemente de qualquer europeu. Não era o paraíso. Nunca foi. Era um mundo humano, com tudo o que isso implica. O que foi destruído em 1500 e nos séculos seguintes não foi um paraíso. Foi um mundo. E a diferença entre essas duas palavras é exatamente o tamanho da perda.